paz do Senhor, crianças! Chegamos em mais um... Ih, você não tá sabendo? Chegamos em mais um culto infantil. Isso mesmo. Quantos estão felizes? Levanta a mão assim. Isso, glória a Deus. E quem chegou aqui triste? Não fica triste não. Chegou mais um culto infantil e o nosso Senhor Jesus está sendo convidado para entrar aí na sua casa. Você pode convidar Ele? Sim? Então convide Jesus para entrar aí na sua casa, para você cultuar, sentir a presença de Deus, porque criança também pode sentir a presença de Deus, não é verdade? Eu sentia quando eu era criança, então você pode sentir também. Hoje a gente vai dar continuidade à história do nosso culto anterior. Quem se lembra? Ninguém tá lembrado? Eu vou lembrar para vocês. Era a história de José, crianças. Isso mesmo, o sonhador. Quem tá lembrado agora? Que história maravilhosa, não é mesmo? Crianças, e aí? O que será que aconteceu com o nosso amigo José? Para onde ele foi levado? Será que ele morreu? E a gente vai saber tudo isso hoje. Então não perde. Um desafio para você. Compartilha o link desse culto infantil com todos os seus amiguinhos. Eu sei que você tá de férias, mas isso não impede de você compartilhar não. Compartilha com todo mundo. Vamos lá? Eu vou dar 3 segundos para você compartilhar, tá bom? 1, 2, 3, já compartilhou? Isso mesmo! Compartilha com todo mundo porque hoje tá muito legal. Hoje a gente vai aprender muito, crianças. Vamos nos colocar de pé que a gente vai fazer algo muito especial. Sabe o que é? Falar com o nosso melhor amigo. E quem é esse amigo, tia Elba? É Jesus, crianças. É esse Jesus que a gente pode contar quando a gente tá triste. Quando a gente peca e sente vergonha, sabe? Ele tem perdão para nos dar. Então você pode orar comigo neste dia? Vamos orar ao nosso Senhor, ao nosso melhor amigo? Vamos cantar a nossa musiquinha, é claro, né? Quando eu oro, meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Repete assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais este dia. Venha abençoar a minha vida, a vida da minha família. Perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, Tu és o meu melhor amigo. Eu te amo, mas me ensina a te amar mais. Senhor Jesus, abre o meu coração para que eu seja uma criança usada por Ti. Faça a Tua vontade e que Teus propósitos se cumpram na minha vida. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, é tão bom orar. É tão bom reservar um tempo no nosso dia para nós falarmos com o nosso melhor amigo. Eu tenho uma perguntinha para você. Você tem um lugar secreto com Deus? Não tem ainda? Então eu vou desafiar você para isso. Tenha um lugar secreto com Deus. Pode ser no seu quarto. Isso mesmo. E você, nesse tempinho, no seu dia, reserva um tempinho, uma horinha para orar, para ter esse tempo de intimidade com o nosso melhor amigo, crianças. Não tem coisa melhor. Mas eu tô sentindo falta de uma coisa no nosso culto. O que é? Teve criança que respondeu. Louvar! É muito bom louvar ao nosso
Deus. Então eu vou chamar duas tias que amam louvar a Deus, crianças. Pensem numas tias que amam louvar ao Senhor, essas duas. Eu vou chamar para vocês e para louvar junto com vocês tia Ítali e tia Débora. Vamos chamar elas duas? Vem cá, tia! Crianças, que prazer estar com vocês em mais um cultinho. Olha só, hoje nós vamos cantar de novo aquela musiquinha que fala sobre dar um sorriso bem aberto, cheio de amor. Mas olha só, se você está aí sentado na cadeira ou deitado no sofá, a tia tem um convite para você. Se levanta daí e vem louvar conosco. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Olha só, vamos cantar só mais uma música. Faz um tempinho que a gente não canta ela, não é mesmo, tia Ítali? É verdade, então vamos lá cantar junto com a gente. Então todo mundo já sabe essa música, porque a gente já cantou em outros cultinhos. Olha só, vocês reconhecem a música? Estão escutando? Então se vocês não lembram, vão lembrar agora. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus
Jesus me diz, eu sigo fielmente. Eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. Em tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente. Eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Então, se você quer provar o seu amor, se você quer provar que você ama a mamãe, ou a sua tia, o seu tio, então você vai obedecer a eles, tá bom? Então, obedecer é uma prova de amor. Mas o que será que obedecer tem a ver com a nossa historinha? A historinha de José. Acho que vocês vão descobrir isso daqui a pouco, quando a gente chamar a tia Camila, que esteve com vocês no último cultinho. Vamos chamar ela. No 3 a gente diz: vem, tia Camila, tá bom? 1, 2, 3. Vem, tia Camila! A paz do Senhor, crianças. Como é bom, né? Louvar ao nome do Senhor, louvar a Ele. E tem outra coisa também que é muito boa, e acredito que vocês vão concordar comigo. É ouvir o nosso Deus falar conosco, não é isso? E como é que Deus fala conosco, crianças? Eu acho que vocês sabem, através da sua palavra, isso mesmo. Então vamos hoje aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos ouvir mais um pouco do que o Senhor, do que Deus Ele tem para nos ensinar. Vamos? Então vamos lá. Nós estamos aprendendo sobre a vida de quem? De José, isso mesmo. Na história passada, a gente viu que José era muito amado pelo seu pai, e aí os seus irmãos sentiram, né, a raiva, a inveja dele, e aí venderam ele para uma caravana de ismaelitas que estavam se aproximando, não foi isso? Muitas coisas aconteceram na vida de José. E aí hoje a gente vai aprender mais um pouco. Então peço que você pegue sua Bíblia e abra ela. Em que livro? Qual é o livro que está a história de José? Livro de Gênesis, isso mesmo. Hoje nós vamos ver o capítulo 39 e também no 40, certo? Então vamos lá. Depois que os irmãos de José venderam ele para os comerciantes, esses comerciantes levaram ele para o Egito. Isso mesmo, lá no Egito. José foi parar no Egito, muito distante do local de onde ele morava, que era a terra de Canaã, que era onde ele vivia com a sua família. José estava muito distante da sua família, estava em um outro local. E aí, quando ele foi vendido lá para o Egito, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar, ele era o chefe do exército do faraó. E ele foi vendido, crianças, para ser escravo. Isso, José foi vendido para ser um escravo de Potifar. E aí, quando ele estava lá, na casa de Potifar, ele começou a trabalhar na casa dele. E ele passou momentos bem difíceis, né? Porque agora ele estava distante da sua família, do seu pai, dos seus irmãos. Estava em uma terra distante, que não era sua. Um povo diferente daquele que ele sempre vivia, né? Que agora ele estava no Egito. E aí, ele estava lá, trabalhando como escravo na casa de Potifar. Mas aí a Bíblia diz algo muito importante. Ela diz assim, lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, e o versículo 2, diz assim: o Senhor estava com José,
de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Vocês viram como era que o versículo começava? Dizia que quem que estava com José? O Senhor. O Senhor estava com José. Olha só, crianças. E aí, quando ele estava lá, na casa de Faraó, logo o Faraó percebeu que José era diferente e confiou a José toda a sua casa. E agora José, ele tinha confiança de Potifar, e aí ele tinha a liberdade, né, de dar as orientações da sua casa. Potifar realmente confiava nele, porque ele viu que José era diferente, que era o Senhor que estava com ele. Mas, crianças, algo muito ruim estava para acontecer. A esposa de Potifar, a Bíblia não diz seu nome, só diz que ela era uma mulher que tinha intenções pecaminosas. Ela sempre vinha tentando a José. Ela convidou José para que ele traísse o seu esposo. Só, crianças, que ela sempre estava lá tentando ele. E teve um dia que ela teve mais uma oportunidade de tentar José, porque a casa estava vazia. E aí ninguém estava lá por perto, ninguém estava olhando. Sabe, às vezes, eu sei que também você é tentado a fazer coisas ruins. E até quando alguém não está olhando, quando alguém não está vendo. Mas só que José, vocês acham que ele cedeu a essa tentação? Será, crianças? Vamos ver o que a Bíblia diz. No livro de Gênesis, o capítulo 39, o versículo 10, diz assim: abra sua Bíblia e leia ela. José falou: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vamos ler novamente a resposta de José. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha só, foi essa a resposta que José deu àquela mulher. E ele fugiu, ele correu. Porque José, ele temia ao seu Deus. Ele amava a Deus e ele sabia que o que ela estava convidando para fazer era pecado contra Deus. E aí ele correu e ela segurou ele pela sua veste, pela sua túnica. E aí, crianças, ela contou uma mentira para o seu esposo. Ela disse que era José que estava convidando ela para trair. E aí, quando Potifar ficou sabendo, o que vocês acham que ele fez? Ele ordenou para que levasse José para a prisão. Isso mesmo, José foi para a prisão. E ele era inocente, ele não tinha feito nada. Sabe, crianças, quando ele chegou lá na prisão, leia comigo no capítulo 39, o versículo 2. Logo no comecinho do versículo, a gente até já leu, mas leu novamente. Diz assim: o Senhor estava com José. E até no momento que ele estava lá na prisão, o carcereiro, que era aquele homem que cuidava, né, dos presos que administravam aquele local, ele percebeu que José era diferente e confiou a José a oportunidade também de estar servindo lá na prisão. E aí ele percebeu que José era diferente e ele percebeu. E aí, crianças, isso tudo porque tinha um motivo. Porque era o Senhor que estava com ele. Era o Senhor que estava com José. Então, quando ele estava lá na prisão, certo dia, o copeiro e o padeiro, que também estavam presos, tiveram um sonho. Vocês sabem o que faz o copeiro e o padeiro? O padeiro até acho que vocês sabem, né? É mais conhecido, né? Aquela pessoa que faz o pão. E aí, o copeiro era aquela pessoa que trabalhava para o faraó. Ele tinha uma função muito importante. Era ele que levava o vinho até o faraó e ele bebia antes. Porque se tivesse alguma coisa, né, naquele vinho, naquela taça, o mal aconteceria a ele, não ao faraó. Então, ele era quem servia o faraó e que ele provava antes. Então, essas duas pessoas, um copeiro e um padeiro,
lá de Faraó, também estava preso no mesmo local lá com José. E aí, eles tiveram um sonho. Quando eles estavam lá na prisão, eles tiveram um sonho. E quando eles acordaram bem preocupados, sabe? E aí José, que já estava, né, lá naquela prisão, já conhecia alguns deles, já era bem atento e percebeu que tinha algo diferente com eles. E aí eles contaram para José que tinham tido um sonho. E aí José falou assim para eles, pediu que ele contasse e disse: a interpretação dos sonhos vem de Deus. Conte para mim, o que foi que vocês sonharam? E aí, o copeiro contou qual foi o seu sonho. Foi assim, ele disse: eu sonhei que diante de mim tinha uma videira. Videira é aquela planta que dá as uvas. Então, ele disse que sonhou com uma videira. E na videira tinha 3 ramos. E nesses 3 ramos floresceu uvas e elas estavam maduras. E ele pegou a uva e ele espremeu ela na taça do faraó. E aí, crianças, Deus revelou o que significava aquele sonho a José. E ele disse assim para o copeiro. Ele falou: olha, esses 3 ramos são 3 dias. Então, dentro de 3 dias, o faraó vai chamar você e você vai voltar a trabalhar lá no seu palácio. E olha, quando isso acontecer, você lembra de mim. José fez um pedido ao copeiro. Ele disse assim: olha, quando isso acontecer, que você estiver lá no palácio, lembra de mim. Fala de mim para o faraó, porque eu estou aqui e eu sou inocente. Eu fui colocada aqui nessa prisão injustamente. E aí, crianças, quando o padeiro ouviu, né, a interpretação do sonho do copeiro, ele logo se animou e foi logo contando seu sonho também. E aí ele disse para José qual tinha sido o seu sonho. Ele disse assim: olha, no meu sonho tinha 3 cestos sobre a minha cabeça. E nele tinha pão. E aí as aves do céu vinham e comiam das cestas que estavam sobre a minha cabeça. Mas, crianças, a interpretação do sonho do padeiro não foi tão boa. José falou para ele assim: olha, os 3 cestos também quer dizer 3 dias, mas quer dizer que daqui a 3 dias o faraó vai chamar você também, mas só que ele vai lhe dar a sentença de morte. É isso mesmo. Olha só, crianças, aconteceu exatamente como Deus tinha dado a interpretação a José. O copeiro, ele voltou a servir ao faraó e o padeiro teve a sua sentença de morte. Mas olha só, vocês lembram o que foi que José fez quando contou o sonho do copeiro? Ele fez um pedido para ele, não foi? Ele pediu para que ele lembrasse dele, falasse sobre ele, para que ele saísse daquela prisão. Só, crianças, que o copeiro esqueceu de José. Ele não falou sobre ele lá ao faraó. Ele esqueceu dele. E José, ele continuou naquela prisão. Sabe, crianças, quando olhamos para a história de José, podemos perceber o quanto Deus é bom e quanto Ele tem o controle de todas as coisas. Em todos os momentos, Deus estava mostrando, dando sinais da sua bondade e da sua misericórdia. O Senhor estava com José. Lembra, a gente leu várias vezes, não foi? Eu acho que eu repeti umas 2 vezes o versículo que dizia: o Senhor estava com José. E Ele não deixou José sozinho em nenhum momento. Na Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 8, abra aí comigo sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, e o versículo 28 diz assim. Você encontrou? Não? Então pode procurar, que a gente vai ler junto. Romanos, capítulo 8 e o 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler novamente o começo do versículo? Sabemos que Deus em todas as coisas, sabemos que Deus
age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Até mesmo nos momentos difíceis que José estava enfrentando, também cooperava para o seu bem. Tudo que acontece, crianças, na sua vida, todos os momentos, sejam aqueles momentos mais difíceis ou os momentos mais alegres, todos eles cooperam para o seu bem. E crianças, para o seu bem e para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus? Sim? Então, honre a Deus com a sua obediência. Aprenda com a vida de José, com o exemplo de José. Confie nesse Deus que é bom, que nunca te deixa só. Tá certo? Então, confie nesse Deus que é bom e que nunca te deixa só. Obedeça a Ele, ame a Deus e prove o seu amor, né, através da sua obediência. Tá certo, crianças? Vamos fazer então mais uma oração. Vamos agradecer a Ele pela sua palavra, porque Ele falou conosco, falou aos nossos corações. Vamos? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa e também fizesse essa oração junto comigo, tá bom? Deus, neste momento, Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, de estar ouvindo, Senhor, a Tua voz, de estar ouvindo, Senhor, a Tua palavra. E, Pai, neste momento, eu venho te pedir, Senhor, que assim, como o exemplo que o Senhor deixou na sua Bíblia, na Bíblia, a vida de José, que nós, que as crianças que estão a ouvir, Senhor, a Tua palavra, elas também possam amar a Ti, Senhor, e Te obedecer. Pai amado, fica conosco, Pai, que possamos entender que tudo, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. É assim que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olha só, crianças, nós vimos mais uma parte da história de José. Mas e agora? O que será que vai acontecer? Será que José vai continuar distante da sua família? E os sonhos dele? A gente ouviu nessa outra parte que ainda nada aconteceu. Será que os sonhos deles o sonho que José teve vai se realizar? Então não perde, que nós temos mais uma parte dessa história. Então não pode perder, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo culto. Olá, crianças! O cultinho de hoje, olha só, foi ainda mais abençoado que o cultinho anterior. Eu acho que vai continuar sendo assim, cada um mais abençoado que o outro. Olha só, nós vimos a continuação da história de José. Mas olha só, ainda não acabou não. No próximo cultinho a gente vai saber o final da história de José. Mas por enquanto, nós vamos cantar aquela música que a gente cantou no outro cultinho, que fala que José era um menino muito sonhador. Pois é, foi Deus que deu os sonhos a José. Mas será que esses sonhos vão se realizar? E isso nós vamos descobrir só no próximo cultinho. Por enquanto, nós cantamos essa musiquinha. Desde pequeno, menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê.
Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou, todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Olha só, crianças, Deus tem um plano pra você. Deus sonha com você todos os dias. Então, creia que Ele tem um plano muito lindo na sua vida. Agora, nós vamos chamar a tia Elba para finalizar este culto. Tchau! Tchau! Crianças, que história maravilhosa! E eu tenho uma perguntinha para você. Quem tá lembrado do versículo que tia Camila falou no finalzinho da história? Alguém lembra? Diga aí bem alto, que daqui eu tenho certeza que eu vou escutar. Teve gente que soube responder, mas teve gente que não soube responder. Foi lá em Romanos, isso, Romanos 8, que diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso mesmo. Mas você sabe que bem é esse que tem falando nesse versículo? Será que você sabe? Esse bem, crianças, eu vou dizer um segredinho para vocês. Esse bem é para que você seja assim, ó, parecido com Jesus. Todas as coisas cooperam para que você seja parecido com Jesus. Para que você cresça em estatura, assim como Jesus. Por isso que às vezes acontecem coisas com a gente, que a gente fica se perguntando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Aí você já sabe qual é a resposta. Deus está querendo que você mesmo, criança, seja um imitador de Jesus Cristo. E aí? Você vai começar a imitar Jesus Cristo nas suas ações? Sim, quando acordar, quando for para a escola. Exatamente, nas situações mais difíceis. Você tem esse desafio. Seja parecido com Jesus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Você pode levantar a sua mão e dizer, glória a Deus. É tão maravilhoso, criança, sentir a presença do nosso Jesus. E esse culto foi maravilhoso. Eu vou sair daqui, ó, com minha cabeça e o meu coração fervilhando de alegria. Isso mesmo. E para nós encerrarmos o nosso culto, nós iremos orar. Infelizmente,
está acabando mais um culto. Mas não tem problema não, crianças. Vai ter muito mais. Fica ligadinho no nosso canal, no canal da igreja, e compartilha esse culto para todos os seus amigos. E não esquece, aqui embaixo tem um chat e você pode colocar o seu nome, o nome da sua congregação, tá certo? Isso mesmo. Vamos fechar os nossos olhos? Levante-se, coloque-se de pé e feche seus olhinhos, que nós iremos orar encerrando. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto tão maravilhoso. Obrigada, Senhor, por grandes ensinamentos que a tua palavra nos trouxe. Como é bom te servir, como é bom te obedecer. Senhor Jesus, seja o nosso melhor amigo. Senhor, meu Deus, que o nosso coração sinta prazer em andar nos teus caminhos. Que cada criança seja tocada pela tua palavra. Que aonde esse culto chegar, um coração, vários corações sejam transformados para a glória do teu santo nome. Senhor Jesus, derrame dos teus propósitos sobre a vida de cada menino, de cada menina que está assistindo o nosso culto. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém! Quem gostou do nosso culto diz aleluia! Glória a Deus! Chegamos ao fim, crianças. Um beijo de tia Elba no coração de vocês, mas não esquece, hein? Nós teremos outros cultos. Beijo e tchau, tchau!